que envolve o cálculo de um limite. Então, o limite em questão é o limite de módulo, de 6 menos 2t sobre t ao quadrado menos 9, quando t tende a 3 pela esquerda. É frisado que não pode usar a regra de L'Hopital, pede para usar as leis, os limites básicos que foram vistos. Então, nesse caso aqui, a gente começa analisando o que acontece quando o t tende a 3. O meu denominador é um polinômio de grau 2, então essa função aqui é uma função contínua. Se a gente for estudar, o que estaria acontecendo aqui é que aqui tenderia a 9, 9 menos 9, o denominador está tendendo a 0. Se o numerador tivesse tendendo a outra coisa diferente de 0, a gente já poderia garantir que esse limite não existe, se aqui fosse um outro número. Vamos analisar o que acontece. 2 vezes uma coisa que tende a 3 aqui vai estar tendendo a 6, então o meu numerador também está tendendo a 0, porque ficaria 6 menos 6. Então, pensei, não escrevi igual. Então, há o que simplificar. Isso é uma indeterminação que a gente não pode concluir quanto vale. Então, o que a gente vai fazer é, primeiro, tirar o módulo, tentar fatorar o denominador para ver se aparece esse fator t menos 3, já que o t é raiz tanto do numerador quanto do denominador, para nós simplificarmos. Então, enquanto a gente não calcula o limite, a gente tem que escrever limite. Então, limite. E aqui, como é que eu tiro o módulo? Vamos pensar que o número 3 está aqui, a gente está tendendo a 3 pela esquerda. Então, tendendo a 3 pela esquerda, são valores menores do que 3, 2,99999. Quando eu pego o número 2,9999 e multiplico por 2, isso vai ficar 5,9, então vai ficar um pouco menor que 6. Então, o que está aqui dentro já é positivo, e o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, a gente já pode afirmar que isso fica o próprio 6 menos 2t. Então, poderia tirar um módulo separado, mas como está sendo pedido só o limite quando t tende a 3 pela esquerda, o módulo dele é ele mesmo. Então, o denominador agora, a gente pode escrever t ao quadrado menos 9 como t menos 3, que multiplica t mais 3. O meu numerador, a gente pode colocar o 3 em evidência. Então, como a gente tem uma borracha, a gente pode vir aqui e falar assim, olha, 3 não, o 2 em evidência. Se a gente coloca o 2 em evidência, aqui vai ficar 3 menos t. 3 menos t no numerador e no denominador, ó. Ah, não, aqui é t menos 3, aqui é 3 menos t. O que a gente vai ter que fazer, então? Eu não posso multiplicar por menos 1, porque isso altera o meu limite. O que eu tenho que fazer é colocar o menos em evidência. Então, como eu não calculei ainda, estou escrevendo igual, igual. Então, esse limite, eu vou colocar menos 2t em evidência. Aí aqui vai ficar t menos 3 dividido por t menos 3, que multiplica t mais 3, quando t tende a 3 pela esquerda. Então, esse fator aqui, ó, ele é comum, então está multiplicando e dividindo pela mesma coisa, a gente pode simplificar. Esse número não é zero, isso é o mais importante de limite, é que a gente está fazendo t tender a 3, mas o t nunca é 3, então nós não estamos simplificando zero com zero. Então, o que a gente vai fazer agora é fazer o t tender a 3, porque a gente já tirou a indeterminação, que seria o 0 sobre 0, que a gente tinha identificado lá no início. O meu numerador ficou a constante menos 2, e o meu denominador ficou um polinômio de grau 1 aqui. Aqui, então, vai ficar 6. Eu posso simplificar, vai ficar menos 1/3, é a resposta final do meu exercício. Então, esse limite, calcule caso exista, nós escrevemos igualdades verdadeiras, e esse limite existiu, e é igual a menos 1/3. É isto.